Bem, amigo de Deus, eu sou o evangelista Uriel e venho em nome de Jesus Cristo, com a leitura da palavra de Deus, com o auxílio do Espírito Santo. Hoje em 2 Samuel, capítulo 11, a partir do versículo 1. E aconteceu que, tendo decorrido um ano no tempo em que os reis saíam para a guerra, enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu à hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que estava se lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: Porventura não é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Versículo 4. Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. Entrando ela a ele, se deitou com ela, e já se tinha purificado da sua imundície. Então voltou para sua casa. E a mulher concebeu, e enviou, e fê-lo saber a Davi, e disse: Veja, estou. Bem, meus irmãos, esse é um texto bastante impactante, porque fala de um rei que tinha que sair a peleja. Um rei que, na época que os outros reis estavam guerreando, ele acabou enviando apenas o capitão dele e ele mesmo ficou em casa. E ele, nesse ócio, ele andando pelo terraço, ele olha pela janela, e ele acabou vendo uma mulher muito bonita. Despertou a lascívia dos olhos. E, nesse momento, enquanto ele estava observando, criou-se no coração dele o desejo de possuir aquela mulher. Ele chama aquela mulher e os servos dele trazem aquela mulher e ele acaba se deitando com ela. E começa aqui uma tentativa de ocultar o pecado, ocultar o erro. A palavra de Deus diz também no Novo Testamento que Jesus, falando, disse assim: ó, não podeis crer se buscais a glória uns dos outros. Muitas vezes estamos a esconder aquilo que em nós é motivo de vergonha. Sim, porque o pecado em si, ele traz uma vergonha, ele traz assim uma humilhação. O pecado em si, a maldade. Você lembra que quando Adão ele comeu do fruto, logo em seguida ele, envergonhado pelo pecado, ele se escondeu de Deus, tentou até fazer folhas de figueira para ocultar a sua vergonha. E antes eles não se envergonhavam. Antes, tanto Adão quanto Eva não se envergonhavam no jardim. Mas depois de ter comido o fruto, a vergonha começou a estar na vida deles. Eles começaram a se envergonhar daquilo que eles tinham feito. O pecado em si, ele traz essa sensação de vergonha. O pecado, quando os olhos são abertos, as pessoas elas têm essa coisa: eu estou manchado, eu estou impuro, eu preciso me esconder. Foi o que Adão fez no Jardim do Éden. Então, aqui começa, nesse texto de 2 Samuel, capítulo 11, uma saga de Davi para ocultar o seu próprio pecado. Então, mais tarde, né, quando ela mandou o recado: olha, o meu marido está na guerra lá e tal, eu deitei com você, e agora eu estou grávida, pejada estou, né? E o Davi começa todo um plano para ocultar a maldade que ele produziu. Quando ele recebe a notícia, a primeira coisa que ele faz, fala: vou chamar o marido dela, lá da guerra, ele vai vir, vai deitar com ela e vai ficar tudo bem, e vai achar até que o filho é dele. E chamou o Uzias, lá da frente de batalha. O Uzias veio, disse: olha, como é que tá o capitão? Tá tudo bem lá? Me traz notícia, eu quero notícia. E parecia que o Davi só estava querendo notícia da guerra. E o Uzias deu a notícia e falou assim: olha, agora você vai deitar, vai para sua casa, tira um sono lá, para depois você voltar para a guerra. E o Davi achou que tinha ocultado, né? Porque pensou assim: ele vai lá, vai deitar com a esposa dele, e todo mundo vai achar que o filho é dele. Resultado: o homem era de Deus, o homem era justo, o homem era um homem fiel. E ele foi e não deitou, não foi para casa, ele ficou na casa dos guardas, na porta do palácio do rei. E ali na porta do palácio do rei, ele esteve ali dormindo. No outro dia, falaram para Davi: ó, Davi, o Uzias não foi para casa, não.
Ele ficou aqui, ó. Ele dormiu ali no palácio, ali na casa dos guardas ali. Ele ficou. Então Davi manda chamar. Fala, rapaz, você não está vindo de uma viagem, você não está vindo da guerra? Como é que você não vai para casa? Como se tivesse preocupado com Davi, né? Como se fosse preocupação com Uzias, né? E Uzias falou assim: olha, os meus amigos, meus companheiros estão lá na guerra, estão batalhando, estão dormindo no frio, estão dormindo sobre pedras, estão dormindo no chão lá. E como que eu vou poder entrar na minha casa, sendo que meus colegas estão lá no sofrimento? Como é que eu vou entrar na minha casa e vou deitar com a minha mulher? Então, olha o coração do Uzias, né? Ele falou assim, eu não tenho condição de fazer uma coisa dessa. E o rei Davi falou assim, rapaz, esse cara está dificultando para mim, né? Então, Davi teve mais uma ideia. Ele falou assim, não, faz o seguinte, volta aqui amanhã. Aí, no outro dia, Uzias voltou para conversar com o rei e o rei embebedou completamente Uzias. Falou, já fez aquele banquete, comeu com ele, e o rei falou, não, bebe um pouco mais, bebe mais um gole, bebe mais um gole. E Uzias ficou completamente embriagado. Mas mesmo embriagado, ele foi e não se deitou com sua mulher, não foi para casa. Ele, mesmo toda aquela embriaguez, ele continuou com o sentimento de união com o coração dos outros soldados que estavam lá na frente de batalha, enquanto que ele estava no palácio do rei. E o Davi falou assim, olha, não vai ter jeito. Eu tenho que ocultar o meu pecado. Eu tenho que esconder o meu pecado. E o Davi falou o seguinte, olha, Uzias, leva essa carta aqui para mim. E na carta estava escrito assim, Joabe, faz o seguinte, pega esse rapaz aí que tá levando essa carta, essa pessoa que te entregar a carta, você bota ele na frente de batalha, e quando ele estiver lá na frente de batalha, você sai de trás dele, para que com certeza ele seja morto. Olha, essa é a saga de alguém tentando encobrir o seu próprio pecado. Quanta coisa o Davi fez para que aquele escândalo não viesse à tona. Quanta coisa o Davi fez para que aquele pecado permanecesse oculto. Só que há um problema com isso. O pecado, ele é uma semente. O pecado é uma semente maligna que, quanto mais escondidinha ela estiver, mais ela vai lançar as raízes e o broto dela vai aparecer. O pecado tem essa vida. Ela brota em algum lugar. Por mais que o Davi quisesse ter uma boa aparência, por mais que o Davi quisesse manter assim aquele sentimento de normalidade diante das pessoas, o pecado dele ia ser descoberto. Eu entendo que, isso é uma posição firme minha, eu entendo que é assim. Muitas pessoas não querem trabalhar com libertação porque tem medo do demônio lançar em rosto o pecado delas. Muitas pessoas preferem colocar a culpa em Deus pela doença, pelo mal que está afligindo a vida delas, falando que é a vontade de Deus que elas vivam dessa maneira, porque elas estão encobrindo um pecado. Elas estão encobrindo uma maldade. Elas preferem mandar Uzias para a frente de batalha para que ele seja morto, do que chegar e enfrentar toda uma situação de erro, uma situação de pecado. Porque a Bíblia Sagrada, ela fala dessa saga. Mas, na verdade, é a saga de tantas pessoas que querem ter uma boa aparência, que querem parecer santas, você olha para a pessoa, você não imagina que aquela pessoa está daquele jeito. Mas o que ela deveria fazer? Ela deveria chegar a uma liderança espiritual, ela deveria chegar, por exemplo, a um pastor, deveria chegar a uma pessoa que tem uma segurança espiritual, confessar o seu pecado, como diz lá, né, em Tiago, né, capítulo 5, confessar as vossas culpas uns aos outros para que sejam curados. Então, em vez de ficar falando assim, não, porque essa doença é vontade de Deus, ela deveria ir lá e falar assim, olha, eu pequei, eu errei, eu preciso confessar o meu pecado porque eu quero ser curado. Então, essa saga do Davi em esconder o seu próprio pecado, esconder o seu próprio erro, essa saga, essa luta que ele teve para ocultar aquilo que ele tinha feito, fez com que ele até colocasse a vida de uma pessoa na destruição. Ele levou à morte de Urias para um propósito apenas, parecer que era uma pessoa santa. Quantas pessoas serão levadas pela destruição por um pastor, por uma pessoa que se diz de Deus, por um líder
às vezes de um trabalho, de um departamento, por alguém que coordena, às vezes, um departamento, uma pessoa que está no pecado, está na maldade, e que está ocultando o pecado dela. Olha, não vai ficar desse jeito. Esse pecado está lançando raízes, está indo até outras pessoas, porque nós vemos, às vezes, pessoas caindo na igreja, nós vemos pessoas, às vezes, sentimos saudades delas, pessoas que a gente olha para o lugar dela, não está mais lá. E fala assim, olha, que dor que eu sinto no meu coração em ver que um dia aquela guitarra estava sendo tocada por uma pessoa que não está mais aqui. Que dor que eu sinto no coração ao ver que fulano de tal sentava ali, ó, e ali não está mais. Mas o que está acontecendo? Da onde está esse mal está ganhando força? É pela aparência. Há uma aparência de santidade, a pessoa, existem aqueles que querem manter uma aparência de santidade, querem dizer que está tudo bem, querem dizer que estão andando de segundo a vontade de Deus, mas na verdade estão ocultando aquilo que de pior possa se imaginar. E o que deveria ser feito? Se a pessoa, por exemplo, ela está pregando, ela devia falar, eu não posso mais pregar, pelo menos por um tempo, até eu vencer esse pecado. Se a pessoa está liderando um departamento, se ela está na liderança de uma igreja, se ela está fazendo alguma coisa, ela devia falar, olha, eu preciso parar, porque eu estou mantendo uma aparência aqui e, na verdade, eu estou enviando pessoas para a morte espiritual através disso que eu estou fazendo, porque aquele pecado oculto, ele não vai parar por ali. Ele vai gerar, vai lançar as suas raízes e vai gerar os seus frutos maus, que é a destruição de almas. O Davi aqui, para esconder o seu pecado com a mulher de Urias, ele mandou o próprio Urias para a morte. Primeiro tentou embebedá-lo, mas o homem era justo. Depois mandou o homem para a morte. Quantas pessoas ainda serão mandadas para a morte porque alguém está ocultando um pecado? Às vezes é um pai de família e não está vendo que aquele pecado está afetando os filhos dele. Às vezes é uma esposa. Às vezes é alguém que está na direção de um ministério, de um trabalho. Aquela pessoa não está fazendo a obra de Deus. Ela diz assim, não, é que eu tenho que fazer a obra do Senhor, eu tenho que fazer a obra de Deus. Mas fazer a obra de Deus e ao mesmo tempo ocultar um pecado, não é fazer a obra de Deus. É deixar que o pecado, aquele pecado que ela esconde no coração, produza frutos apodrecidos, frutos doentes, frutos malignos. Então, confessai as vossas culpas uns aos outros para serem sarados, como diz em Tiago. Confessai, porque eu vou falar para você, é melhor você ficar vermelho de vergonha por meia hora por ter confessado a sua culpa do que amarela a eternidade toda. Vale mais a pena você ficar um pouco vermelho pela vergonha da confissão, de tirar esta roupa, que é uma roupa falsa de santidade, uma aparência de santidade. Vale mais a pena alguém que está nessa situação tirar esta roupa, que é uma roupa falsa, e ficar vermelho por meia hora, do que passar a eternidade toda amarelo. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, se alguém pensa que pela aparência pode, às vezes, enganar todo mundo, saiba que a Deus não se engana. E que cada Urias que caiu por causa do pecado oculto, cada Urias que foi enviado para ser morto no campo de batalha, enquanto o rei Davi ficava no pátio observando a maldade, desejando a maldade, cada Urias, ele vai se levantar no dia do juízo e vai cobrar essa maldade. Então, em nome do Senhor Jesus, mesmo que precise se despir de uma veste de santidade que é pura falsidade, e ficar vermelho por meia hora, ficar vermelho por um tempo de vergonha por causa da maldade que praticou. É melhor se despir dessa falsidade, dessa aparência, e viver uma vida legítima do que viver na maldade, nessa falsidade. Porque na eternidade, tudo isso vai ser exposto. E por mais que o Davi tentou aqui esconder o seu pecado, por mais que ele remexia, por mais que ele tentava, mais a coisa ficou pior. Então oremos. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, tantas pessoas têm pervertido, meu Deus, a tua palavra, dizendo que maldições, tristezas, obras malignas são a vontade do Senhor para a vida
da igreja. Na verdade, são pessoas que têm ocultado o seu próprio pecado, são pessoas que têm ocultado a sua própria maldade. Tendo, meu Deus, uma aparência de santidade, de santificação, falam, meu Deus, a outras pessoas que o Senhor, meu Deus, não está cumprindo a palavra, que o Senhor, meu Deus, está, meu Deus, mudando de palavra, Senhor. Oferecendo, meu Deus, não as Escrituras, mas uma interpretação falsa das Escrituras. Pai, meu Deus, outras pessoas têm pagado um preço. Pessoas têm ficado doentes. Pessoas têm ficado, meu Deus, desviadas. Pessoas têm desviado da igreja, Senhor. Pessoas que nós olhamos, meu Deus, para o lugar delas e não está mais ali. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço ao Senhor que o Senhor coloque a tua mão agora, meu Deus, sobre a tua igreja e que todo pecado oculto ao Senhor seja, meu Deus, revelado, seja, meu Deus, lançado por terra e seja abandonado em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, guarda, meu Deus, a igreja dos escândalos. Guarda, meu Deus. Dá, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, maturidade para a igreja e enfrentar, meu Deus, todos os escândalos, sem se escandalizar, meu Deus, sem encontrar, meu Deus, sem perder a fé, Senhor. Mas, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, não deixa, meu Deus, pecados ocultos, não deixa pecados escondidos, não deixa, meu Deus, pecados, meu Deus, sendo, meu Deus, disfarçados, enquanto que a pessoa faz uma aparência de santidade, uma aparência que é melhor do que as outras, uma aparência, meu Deus, de que não tem pecados, sendo que por muitas vezes ela é a causa, meu Deus, da morte de Urias, da morte espiritual de outras pessoas, por causa daquele pecado oculto que está no coração dela, Senhor. Meu Deus, ela vai dar conta disso a Deus no juízo. Ela vai dar conta no dia do juízo, Senhor. Pai, eu peço agora ao Senhor que a tua mão poderosa esteja sobre aquele, meu Deus, que endurecendo o coração, achando que cobre o seu próprio pecado, como fez Davi. Que, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ele perceba que quanto mais, meu Deus, ele tentar esconder, pior vai ser e pessoas vão pagar preço. Pessoas vão ser enviadas, meu Deus, para a morte espiritual. Meu Deus, se essa pessoa não se arrepender, que no nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor possa, meu Deus, agora trazer arrependimento para a tua igreja, trazer arrependimento para a tua noiva, para que ela possa abandonar completamente o pecado e seguir na tua presença. Livre, meu Deus, de todo o pecado, sem, meu Deus, uma aparência de santidade, mas buscando a santidade que vem do Senhor, abandonando o pecado, abandonando a maldade. Pai, eu me levanto contra todo demônio, contra todo espírito maligno também. E eu digo agora, todo demônio, todo espírito maligno que estiver agindo no coração dessa pessoa para ela encobrir o pecado dela e a maldade dela, saia e vá embora. Em nome de Jesus Cristo, solta o coração desta pessoa. Eu te ordeno agora no nome de Jesus. E, Senhor Deus, em nome de Jesus, nós encaminhamos os nossos corações ao Senhor, que todo pecado e toda maldade não fique encoberto, mas que o Senhor, meu Deus, faça purificação, que traga, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, a revelação, o conhecimento e que caia por terra toda maldade. Pois em nome de Jesus Cristo, a igreja pertence ao Senhor e Jesus Cristo é que governa sobre a igreja. Pai, pedimos perdão ainda, Senhor, pelas pessoas que foram, meu Deus, mortas espiritualmente, pelos pecados ocultos, pelos pecados que estão escondidos, né, em pessoas, meu Deus, que às vezes estão pregando, estão anunciando a palavra de Deus, pessoas que estão colocando, meu Deus, a mão delas em ministérios, sendo que elas mesmas estão com a mão podre, com a mão suja. Pai, nós pedimos perdão agora pela tua igreja, por aquela pessoa que lidera um departamento, sendo que ela está no pecado, ela não está vendo que ela está conduzindo outras pessoas à destruição, à morte espiritual. Pai, que no nome de Jesus, o teu poder esteja, meu Deus, sobre a tua igreja, o teu perdão esteja sobre a tua igreja. Purifica-nos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo.